Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 20 de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também lá no site do BocNews, se você quiser apenas ouvir o programa e não assistir o programa, tá certo? Esta segunda-feira a gente vai falar sobre a decepcionante partida do Santos contra o Bragantino no último sábado na Vila Belmiro, sábado à noite, né? O pessoal dançando Stay Alive do lado de fora da Vila, né? O embalo de sábado à noite, só o embalo do Santos é que durou pouco, né? O time até fez um primeiro tempo razoável, fez 2 gols com o Léo Batistão, mas tomou um gol de bobeira, uma besteira, uma bola enfiada entre o Julio e o Zanocelo, aí depois lá na frente entre o Pires e o Bauerman, aí o Pires foi tentar recompor, o cara cruzou, o Pires desviou, e aí o jogador do Bragantino fez 2-1. Me atrevo a dizer que se tivesse virado 2-0, o Santos teria vencido a partida. E aí no segundo tempo o time desmontou de tal forma que é difícil até arrumar explicação, porque até o Bustos escalou certinho, fez as substituições que tinha que fazer, exceção feita a entrada do Juan na ponta esquerda, que talvez tenha sido o único erro dele na partida, mas de resto, quando tirou o Batistão é porque a gente já sabia que ele ia sair, que o Ângelo não podia jogar muito, o Bruno teve uma pegada lá, o Bustos falou que ele tomou uma pancada e também já tinha cartão amarelo, enfim, e é um cara que está sem ritmo de jogar 90 minutos, então é aquilo, o Santos precisa arrumar um jeito de ganhar, né, de voltar a ganhar em casa, porque era a grande arma do início do trabalho do Bustos, as vitórias consecutivas e com grande imposição sobre os adversários na Vila Belmiro. Isso não aconteceu, já não acontece há um bom tempo. Então precisamos descobrir o porquê. Claro que teve a arbitragem irritante, e a gente alertou aqui no programa de sexta-feira. Não diria que foi uma arbitragem que interferiu no resultado. Claro que alguém vai dizer, como me foi lembrado, que antes do segundo gol foi escanteio, né, naquele chute do Ângelo, mas não acho que tenha sido. Depois o lance se desenvolveu e tal, né? Aquilo que debatimos inclusive no programa de sexta-feira. Então acho que dá para a gente reclamar menos da arbitragem. Hoje quem pode falar da arbitragem é o torcedor do Goiás, o torcedor do Botafogo. Aliás, é uma vergonha o que está acontecendo nesse campeonato brasileiro, né? O VAR no Brasil é o único lugar no mundo onde não funciona. Funciona em todos os outros países, nos outros esportes a arbitragem com o auxílio da tecnologia funciona. Só no futebol brasileiro que os caras estragaram, né? Aliás, esse árbitro de Internacional e Botafogo foi o mesmo que avacalhou a vida do Santos contra o Ceará, lá em Barueri. Enfim, a gente está cansado de falar, né? Alguma hora alguém toma uma providência em relação a essa fraquíssima atuação dos árbitros brasileiros, os do campo e os do árbitro de vídeo, tá certo? Meus caros, deixa eu apresentar quem faz o Esporte em Destaque desta segunda-feira aqui comigo. São tantos programas, tantos convidados e tantas combinações e tantos comentaristas que às vezes eu não sei quando a combinação é inédita. Então divide a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Combinação inédita, Henrique Farinha e Tony Vasconcelos retornando ao programa, né? Para o Tony, que aliás esteve na Vila, eu estava de um lado, ele estava do outro. A gente conversou por telefone no intervalo, mas os jovens, né? O João e o Nicolas saíram chateados da Vila Belmiro, assim como nós, pelo empate da forma como aconteceu no último sábado. Bom, eu vou ouvi-los, os nossos comentaristas, e daqui a pouco temos os lances, a participação do público aqui que acompanha o programa também. Henrique, você não foi à Vila, né? Você foi vetado pelo DM, viu pela televisão com replay, coisa e tal. O que você achou da partida? E o pessoal hoje virou aquela história, né? Até foi tema do programa outro dia.
Bustos, ame-o ou deixe-o, né? Como diria o outro. Quantos por cento foi de culpa do Bustos no sábado e quantos por cento foi de, sei lá, outros fatores? Um abraço. Bom dia, Alex. Um abraço. Bom dia, Tony. Prazer estar aqui dividindo essa live com você pela primeira vez. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, que está no chat. Eu acho que o Bustos tem uma culpa bem menor do que alguns têm alegado. Acho que o time foi bem escalado. A única alteração que eu faria era a entrada dos Santos, dos três volantes, desde o começo, mas enfim. Acho que a escalação foi boa. O primeiro tempo foi o primeiro tempo de certa trocação, né? Inclusive tem uma bola na trave do Bragantino. E assim, mas foi uma atuação que eu diria que foi de razoável para boa. Mas no segundo tempo o time realmente se perdeu. E não dá para identificar exatamente o porquê. Eu ainda acho que o Bustos precisa colocar um time que controle mais o jogo no meio campo. Então, quando ele fez as alterações, eu acho que a maioria delas foram corretas. Eu sei que muita gente se irrita, fala, tá trocando três e o time caiu por causa disso. Não é verdade, o time já tinha caído, já estava sendo dominado pelo Bragantino naqueles 15 primeiros minutos. Quando fez as alterações, inclusive, o time deu um respiro de uns 5, 6 minutos e voltou a ser dominado. E eu, particularmente, teria feito as seguintes alterações. Eu tiraria o Batistão, que realmente estava cansado e tinha que ter uma certa precaução, e colocaria o Sander. Não tiraria o Bruninho. Né? E manteria o Johan Julio. Para tentar manter mais o controle da bola e mais pressão na marcação. Porque o Bruninho não é um jogador de tanta marcação. A gente viu que ele tem um bom desempenho no que se refere a passo para quebrar linhas. Ele tem esse talento de armação que os jogadores não têm, mas não é um jogador que recompõe ou que marca com a intensidade de outro. Então precisava ter um pouco mais disso, mantê-lo ele em campo e isso, ter mais troca de bola, tentar segurar mais o jogo e usar mais o contra-ataque. E eu depois colocaria o Ângelo no lugar do Johan Julio. Não tiraria o Bruninho. Né? Mas enfim, são visões, não acho que ele tenha tido um papel tão fundamental nesse aspecto. Agora, acho que ele precisa se controlar mais, porque essa pilha em cima da arbitragem, que foi fraca, ninguém vai negar isso, mas não teve uma interferência direta no placar, embora tenha irritado bastante jogadores. Quanto mais ele se mantiver nessa pilha, pior para ele e para o time, que tem vários jogadores jovens que claramente sentiram essa intempestividade dele. Então acho que a gente precisa focar mais no campo e bola e menos na arbitragem, no VAR e outras coisas. Até porque a gente sabe que o VAR e a arbitragem prejudicam a todos nesse campeonato. Basta ver o que aconteceu ontem em Corinthians e Goiás, aquele pênalti vergonhoso, ou no Inter e Botafogo, pior ainda, pênalti vergonhoso, expulsão vergonhosa, enfim, impedimento mal explicado. Foi uma bagunça. E o Botafogo ganhou assim mesmo. Né? Tendo um jogador a menos e um pênalti contra si que não foi, com 3 minutos de jogo. Então acho que ele tem que pegar esse exemplo, focar no campo e bola e nas coisas que precisam ser feitas para o time evoluir. Muito bem, eu até tuitei isso depois do jogo do Botafogo, né? O Botafogo ganhou do adversário da arbitragem, às vezes é o que o Santos vai ter que fazer também, né? Enfim. Ô Tony, como é que foi lá na tua experiência na Vila lá também no sábado? Como é que você viu a partida com a tua análise?
de um time que até começou bem, né? Aquele entendimento bacana do Batistão com o Marcos Leonardo na frente, mas depois a coisa acabou se perdendo. E o que preocupa é que o Santos está começando a parecer aquele time Robin Hood, né? Quando a gente acha que vai, ele não vai. E quando a gente menos espera, ele vai lá e rouba ponto de Atlético Mineiro fora, ganha do Juventude, enfim. É a tal da instabilidade que não pode acontecer em campeonatos de pontos corridos. Tudo bem, Tony? Um abraço. Tudo bem, Alex. Um abraço ao Henrique. Obrigado aí por dividir com o programa também. Um abraço a todos que nos acompanham. Eu vejo da seguinte maneira a situação do... Primeiramente, eu quero dizer que todo esse processo de ir à Vila Belmiro foi muito legal, porque voltei à Vila e vi uma Vila organizada, né, do ponto de vista da entrada, de tudo aquilo que... Eu não sei se eu estou com o retorno aqui... Por que eu estou com o retorno aberto? Desculpa, só... Não sei se tem algum problema aí no áudio. Não, tá de boa, Tony, pode seguir. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então Sim. Tá bom. Então, toda essa questão de você ter chegado lá e visto a Vila como ela está, eu fiquei muito feliz, né, dentro do momento ali. Quero lembrar também, antes de falar do jogo, que a cabine número 5 da Vila Belmiro será a cabine Edson Calegares, né? Agora, a cabine número 5, onde o Edson passou mais de 30 anos narrando os Jogos do Santos, levará o nome dele por iniciativa do conselheiro José Rubens Marino. Então, a família agradece muito a todos, né, que merecida homenagem ao Edson. Quanto ao jogo, o jogo teve um momento do Santos onde você parecia que tudo fluiria de forma positiva. Os 2 gols do Santos foram bem na minha frente ali, eu estava na lateral da área, né? E a movimentação do Marcos Leonardo com dificuldade, sofrendo muitas faltas. Então aí é que entra a questão da arbitragem. A arbitragem não foi para os gols de forma capital, né, radical, mas o árbitro é aquele árbitro que ele cerca o jogo para provar que não é caseiro, ou vem mordido com as críticas à CBF, à arbitragem, aquelas faltas de meio campo, os cartões, é ali que o árbitro masca a partida mesmo, né? Até o momento em que ele deu o amarelo para o João Paulo e o tirou do clássico, e o Zanocelo também. O do João Paulo, para mim, foi uma bobagem, não havia nenhum motivo. E a questão do árbitro, nesse quesito, ele foi extremamente negativo para a partida no geral. O gol do Bragantino, que foi também na minha frente, segundo gol, foi uma felicidade, né? O cara achou ali uma bola onde ele colocou. O João Paulo já tinha feito 3, 4 defesas espetaculares e uma hora o gol sai, né? A defesa tem sua deficiência. O Julio pela esquerda não vai bem, a gente sabe, né, Alex? Comentamos isso. Essa questão do Bruninho, eu concordo com o Henrique. Eu também não teria tirado o garoto. Quando ele saiu, a torcida, uma parte dela que estava ali em volta onde eu estava, até achou a mesma coisa, que o garoto deveria ter ficado na partida. E o Ângelo não marca, a gente sabe, o Ângelo com o talento indo para cima, brigando, mas não marca, ficou difícil para ele. E esse revezamento de faltas no primeiro tempo em cima do Marcos Leonardo prejudicou o jogador também, né? O Batistão tomou às vezes ali à frente no momento, no primeiro tempo, mas depois saiu, por questões não dá para arriscar mesmo. E aí o Santos mudou. E os 15 minutos finais do Santos são realmente o mais importante para a análise. Porque não tem como você observar uma equipe que vence por 2-0, mesmo não fazendo um futebol brilhante, tomar o gol ao final e voltar tão estranha para o segundo tempo. Porque aí tem 2 opções, né? Tomou o gol, vai voltar mordido e vai fazer o terceiro. Vai brigar. O treinador montou a equipe de uma forma. Mas, no entanto, aquele gol o Santos sentiu no final. Não deveria ter sido assim pelo domínio
entre aspas, domínio, né? O domínio se traduziu nos gols, mas não foi um domínio territorial, né? Mas o Santos fez 2-0. Então me lembrou aquela frase do querido Vitor Moran, que dizia que time que faz 2-0 acha que já ganhou e quem toma 2-0 acha que ainda não perdeu. Então, mais uma vez, cedeu o empate dentro da Vila e 2 pontos perdidos aí. Não que o jogo tenha sido brilhante para os dois lados, mas o Santos poderia ter vencido, principalmente com a vantagem que abriu no placar. Pois é, e no final das contas, já que foi bem lembrado aí pelo Tony que o João Paulo fez, acho que umas 3 ou 4 defesas, e o Henrique lembrou que teve a bola na trave, aquela que beijou a trave e voltou na mão do João Paulo. E pela forma como o Bragantino controlou o jogo, quando fez o segundo gol, eu acho que o Santos ele somou um ponto, porque eu vi a viola em caco, eu achei que o Santos ia perder a partida. Eu ainda virei pro meu filho e falei assim, ó, do jeito que a coisa tá, eu não sei não se... E é ruim isso, né? Porque o desempenho do time em partidas anteriores não era para ter jogado dessa forma. Ainda mais que você vem de uma vitória fora de casa e na terça-feira, ou seja, você teve mais tempo até para dar uma descansada. O jogo foi sábado, 9 horas da noite, né? Não foi quarta e sábado, foi terça e sábado. Eu esperava um pouco mais do Santos de uma forma geral. O que o Henrique falou agora há pouco sobre o jogo do Botafogo contra o Inter, eu estou vendo aqui a informação que já circula nas redes sociais, que o Rafael Trace e o Elson Nunes, aliás, esse Rafael Trace, segundo o nosso convidado aqui na sexta-feira, trazia de informação importante para a gente, esse Rafael Trace, ele era o cara que a CBF indicou para o VAR na Copa do Mundo. O Rafael ele foi indicado para o VAR da Copa do Mundo. Ele não foi aceito pela FIFA, né? Aí o cara vai no jogo. Então ele é o melhor VAR do Brasil, em tese. Ele é o melhor árbitro de vídeo do Brasil, porque foi indicado para a Copa, é que a FIFA não aceitou. E ele fez o que ele fez naquele jogo. Aliás, está dizendo aqui até o Alexandre Pretzel, nosso companheiro, eles foram afastados porque eles iam trabalhar já em São Paulo e Palmeiras. Rodrigo Guarizo do Amaral e Vitor Metestaini serão os árbitros de vídeo no Morumbi. Agora, o Pereira Sampaio, o Sávio Pereira Sampaio, que foi esse árbitro de domingo lá no Rio Grande do Sul, ele está fazendo hora extra no campeonato, porque foi ele que aprontou no Santos e Ceará, né? Porque também é salvo-conduto agora, o irmão dele vai para a Copa, então porque o irmão dele vai para a Copa, ele é bonitão, tem que ficar apitando, fazendo essas barbaridades e ficar por isso mesmo. Então, assim, a CBF tem que ser mais clara em relação aos procedimentos do VAR. Tá um negócio irritante. Depois do jogo eu tuitei e todo mundo me escreveu para falar de casa de apostas. Eu não acredito nisso, mas você está dando lenha está dando corda para os caras se enforcar com teoria da conspiração. O povo já começa a achar que tem a ver, que é resultado combinado, que é árbitro que quer arrumar. Eu repito, não acredito nisso, mas não é possível que... Teve uma hora que eu estava vendo 3 jogos ao mesmo tempo e tinha VAR nos 3. Era no jogo do Atlético Goianiense com Juventude, Fortaleza e América, e o Inter e Botafogo. Os caras analisando assim, até em relação a alguns estavam corretos, mas outros, e aquela demora, e aquela coisa, enfim. Agora, precisa acontecer numa rodada que envolve outros times para ter repercussão. A gente ficou pregando no deserto quando era contra o Santos, porque está aprovado, foi mostrado por A mais B o quanto o Santos foi prejudicado, né? Enfim, vamos ver se não vai acontecer nada hoje no São Paulo e Palmeiras. Vamos ver se vai ter choradeira, reclamação ou não, porque é um absurdo o que está sendo feito neste campeonato brasileiro, infelizmente. 11h50, a gente tem os lances aí, Brandão? Vamos por aí os melhores momentos. É aquela coisa, né? Podia ser melhorzão mesmo, né? Olha a imagem aí esticada, naquele modo. Isso. Para ver se a gente não toma primeira defesa do João Paulo.
Começou aí. Já estava esperando o Clint Eastwood entrando aí. Parar nos 2 chutes no gol do Bragantino. Ele vira de costas para a bola, cara. Contra o Internacional foi a mesma coisa. Ele tem medo da bola, é o reflexo humano, né? Eu vou prestar atenção se outros jogadores fazem algo do gênero, mas assim, essa bola aí foi uma grande defesa do João Paulo. Essa defesa aí foi uma das maiores que ele fez até hoje, porque foi uma bola dificílima. E a bola do Bruno, ó. Olha lá, Henrique, a bola do Bruno. A gente tava vivo, de repente morremos. E aí vamos no I Started a Joke. Já falava de Sérgio Leone, agora é Bindis. Olha lá, repara no Lucas Braga. Na frente o Lucas Braga, ok, 100%. Aí esse lance que o pessoal pegou no pé do Julio, que ele chutou mais o chão do que outra coisa. Estava dividido. Aí mais lances. Aí no segundo tempo eu tava do outro lado, né? Então a minha lembrança principal é do lado de lá. Aí eu gritei gol, igual um tonto, né? Pulei lá, quase dei com a cabeça no teto. Ele não é armador. Ai. O Tony tava sem. Hoje num drible de corpo que o Camacho tomou. Então, assim, aí o pessoal foi falar do Sandri. O Sandri teve que fechar a posição do Camacho. Por isso abriu aquele lado. Entendeu? Então, assim, é fácil você olhar assim e pensar, o Sandri foi culpado do gol, que teve gente que veio lá no Twitter e falou assim, peraí, gente, tem toda uma jogada que começa antes. Por que o Sandri estava lá e não estava aqui? Né? Então, não é tão simples. Né? Tem uma mecânica. E o Ângelo não voltou, não recompôs. Um negócio para vocês aqui. Mais de um ano atrás, o Vladimir Matos falou nesse programa que o Ângelo tinha que ser meia. Nossa, quase caiu o mundo na cabeça dele. Né? Quase caiu o mundo na cabeça do Vladimir Matos. Nunca disse que ele tinha que ser meia. Nunca ele treinava como meia. E aí, Tony, é o seguinte... Até o Henrique falou do sistema com 3 volantes. Eu, na hora, não cornetei. Eu achei que a tentativa era válida. Mas me parece que quando você joga sem os 3 volantes desde o começo, você vai sacrificar alguém. O Batistão, ele não aguenta e ele machuca, porque ele... Outro dia no jogo o Bustos gritava pro Batistão voltar para pegar o lateral. Né? Então ele tem que se desgastar na defesa. E aí quando ele sai entre o Ângelo é a mesma coisa. Então não é melhor você ter 3 volantes e desencarregar um pouco os 3 caras da frente dessa obrigação defensiva, porque vamos imaginar que quando todo mundo tiver ok, o meio de campo do Santos pode ser Zanocelo, Fernandes e Sandri, e o trio de frente, o Batistão talvez mais para o meio, Ângelo livre, e o Marcos Leonardo lá na frente. Que aí você tem 3 marcando para os 3 poderem jogar um pouco mais sossegados, né, Tony? O A1 ficou uma sobrecarga, né, em cima do Batistão, às vezes, e o que eu vejo também, né, vendo a partida na sua movimentação, o Marcos Leonardo também, às vezes, faz muito sacrifício em função de marcação e algumas coisas que não é dele, está longe de ser. Ele não devia nem passar perto disso, mas ele acaba fazendo pela necessidade do momento, apenas em alguns pontos. Então, essa questão do Ângelo, ela é fundamental, porque o Santos não tem um jogador como o Ângelo no momento, em termos de poder não contar com ele. Tem que começar a pensar no Ângelo como um jogador fundamental, porque, afinal de contas, ele foi no segundo tempo e se viu a sua solidão, em alguns momentos, partindo para frente. Ele precisa ter uma posição onde ele possa auxiliar da forma como ele conhece, como ele sabe, né? O jogador é um bom jogador e às vezes fica sem condições dentro do esquema montado. Uma coisa que eu percebo é que parece que quando você chama a marcação, dependendo, porque aí depende de cada equipe com quem o Santos joga, né? Essa questão do Bragantino, quando o Bragantino caiu nessa inversão no início do primeiro tempo, o time sentiu na defesa, mas depois se acertou. Então, esse tipo de coisa que o treinador pensa é que tem que ficar clara durante toda a partida. No segundo tempo, isso não aconteceu. O Santos acabou sentindo demais, sobrecarregando demais. A defesa, sabemos,
da sua fragilidade. Você mesmo falou do Lucas Braga, entre outros. Não vamos aqui também esmiuçar a defesa, porque não é uma questão de culpar a defesa por qualquer motivo e dividir a equipe em setores. Foi uma questão de geral, no meu entender. E o que aconteceu, o treinador precisa estar ligado, porque o Santos entrou vencendo o segundo tempo, né? Vencia por 2-0 e não virou perdendo. Bem, sentiu. Mas aquilo que aconteceu no segundo tempo e a felicidade do gol, né? Que depois parecia que o Bragantino, então, com a moral lá em cima, partiria para o terceiro gol. Então há uma deficiência nesse sentido. Eu colocaria o Ângelo um pouco mais para a esquerda. Ele ficou o tempo todo na direita. Pode ser que não desse certo também falando assim, simplesmente dizendo que modificaria. Mas é um jogador fundamental que às vezes não faz verão, né? Não tem condição sozinho de jogar nessa situação dificílima de um segundo tempo complicado, né? Eu acho que assim, eu vi algumas pessoas criticarem o Ângelo, mas eu repito, teve lance, por exemplo, quando ele entrou, que ele conseguiu começar a levar vantagem, quando estava 2-1, e que ao invés dele chutar, ele queria sempre passar para o Marcos Leonardo. Eu acho que ele precisa começar a chutar mais no gol. E depois, quando o time tomou um empate, desestruturou e sentiu mais ainda, ele ficou isolado. Não chegava ninguém perto dele, porque o time estava com medo. O Lucas Braga parou de descer, o meio parou de aproximar, porque os caras estavam com medo. Então, e a torcida gritava, dá no Ângelo. Aí o time dava a bola no Ângelo. Queriam que o menino resolvesse sozinho. E não adianta, ele está voltando de recuperação agora e ele não está pronto, ele não tem a mesma maturidade técnica do Robinho e do Neymar com 17 anos. E o torcedor tem que entender isso, não tem muita escapatória, não. E tem três coisas que eu queria falar com relação. A primeira coisa, quando a gente joga seus três volantes, e com o Ângelo, por exemplo, a gente tem dois problemas. Primeira coisa, não precisa recompor mais e não consegue fazer isso. A segunda coisa é que o Zanocelo tem mais obrigação de marcação, ele sacrifica muito mais e se limita em termos das coisas boas que ele pode acrescentar ao time. Ele é um jogador que gosta de se aproximar da área, pisa na área, chuta gol. Quando ele joga só ele e o Fernandes, ele não consegue fazer isso. Que era a mesma coisa que acontecia quando jogava com ele e o Camacho, sendo que o Camacho tinha uma dificuldade de fechar a entrada da área. Aí, além dele não poder ir à frente, o time tomava muitas finalizações a gol. Algo que não ocorre hoje como ocorria antes. Então, acho que os três volantes têm essa possibilidade de soltar mais o Ângelo, soltar mais o Camacho. Agora, acho que o Ângelo não deve jogar pelo lado, deve jogar pela meia para ele flutuar mais, não ter essa obrigação tão grande de marcação e ter a possibilidade de explorar mais outras jogadas. Quando ele, por exemplo, está na ponta, e no sábado isso aconteceu com frequência, ele absolutamente estava sozinho. Ele cortava para o meio e ia para o drible, porque você pode ver que várias jogadas que dizem, ele tem que passar. Ele tinha que passar com passos arriscados. Seja para o Marcos Leonardo, seja para alguém que vinha de trás e tal. Não tinha o Lucas Braga para fazer uma combinação com ele, ou ele se aproximando dele. Então é fácil dizer, passa a bola. Mas passa para quem? Né? Então, acho que tem algumas questões de mecânica do time que o Bustos precisa olhar mais, e eu, particularmente, acho que não há por que abrir mão dos três volantes. Acho que os três volantes têm de jogar, ter um jogador de meia mais solto e dois atacantes à frente. Quem que ele vai escalar? Se é o Bruninho, se é o Ângelo, se é o Batistão, se é o Marcos Leonardo, etc. Aí vai depender do momento, da disponibilidade e tal. Eu escalaria, quando estiverem bem, Ângelo, Batistão e Marcos Leonardo.
No momento, eu escalaria Bruninho, Batistão e Marcionário, os 3 volantes. Eu penso como o Henrique. Aliás, assim, ele vai ser obrigado a mexer. Por quê? Quarta-feira na Copa do Brasil, ok, todo mundo. No sábado, o brasileiro já não vai ter todo mundo. E na Copa Sul-Americana, que o primeiro jogo já é no outro meio de semana, na Venezuela, o Batistão está suspenso. Tem esse detalhe. Será que daqui a uma semana e meia, o Ângelo já vai ter condição de ser titular lá na Venezuela? Será que é um bom jogo para dar ritmo para ele começar a partida? São coisas que a gente vai descobrir aí nos próximos dias, tá certo? Olha, tem muita mensagem aqui no chat. Deixa eu ler algumas antes do break. Vai preparando o break aí, meu caro Felipe Brandão. Até porque sobre Santos e Corinthians eu quero já um prognóstico aqui do Tony e também do Henrique, que voltam na outra semana ao programa. O Cursos de Excel, grande Cursos, muito obrigado, da família Excel. Bom dia, Alex, bom programa a todos. O Leandro Ferreira, bom dia. Para mim, mudar 3 de uma vez é prejudicial ao time. E colocar o Juan na ponta já está provado que não funciona, ainda mais na esquerda. O Robson Silveira, bom dia, Alex. Bruninho saiu porque sentiu. Avisa o Henrique. O Bustos falou isso, e eu acho que também ele falou, e eu acho que também por causa do cartão. Sobre o Santos, parece um Monza 86 a álcool. Ele até parece que vai pegar, mas não pega. O time é fraco e mal treinado. Chega logo 46 pontos. Daniel Galdino, bom dia a todos. Só espero que a diretoria esteja se empenhando nos bastidores por reforços, sobretudo na lateral direita e no meio. Essas oscilações do time nos jogos são complicadas. O Leandro Ferreira, VAR teve algum erro grande contra o Flamengo, Corinthians e Palmeiras? Acho que não. O Daniel também aqui é péssimo árbitro do VAR. E o péssimo árbitro do VAR no Inter e Botafogo será o mesmo do clássico hoje. Então, Daniel, como eu disse, ele já foi afastado, tá certo? Já não tá mais lá. O Rogério das Trufas, abraços, mas eu acredito que vamos ganhar dos gambás. Lá, o Wanderson Roberto Melo de Souza, Maicon fez muita falta na zaga. O Eduardo Miranda, Bustos técnico mediano para o elenco mediano. Ano que vem, se tivermos elenco bom, precisamos de um técnico bom. O Wanderson também aqui, infelizmente hoje o Kaique não está no mesmo nível do Maicon. Mas ele está no nível acima do Velasquez, né? E do Luiz Felipe, é uma questão de opção, né? Pelo amor. Né? A questão de opção, né, Wanderson? E outra coisa, o Kaique, qual foi o erro do Kaique no jogo? Os gols do Santos não saíram em cima dele ali, ele não teve nenhuma bola que ele perdeu e tal, enfim, mas é que aquilo, né? A torcida escolhe o cara para pegar no pé e vai que vai. O Jefferson Kruger, bom dia, Alex. O João Vitor Amaral Santos, bom dia, Alex, já dei like. O que há de verdade nessa história do Vitinho no Santos? No Rio foi especulado. Cara, o Vitinho jogou ontem, inclusive, e já foi negado, né? Eu acho que não tem nada a ver, e é muito caro. Vitinho não tem a menor chance. Além de ser muito caro, Bruno Henrique não joga mais essa temporada, provavelmente. Tá certo que tá chegando o Everton Cebolinha lá, mas enfim. Quem que é esse aqui? Inoted. Sábado foi um jogo inesquecível. Levei meu pai pela primeira vez no estádio aos 63 anos. Quando o juiz deu início ao jogo, ele começou a chorar. Não aguentei e chorei também. Sonho realizado. Cara, depois dessa eu preciso ir pro intervalo, porque assim... imagina tu levar o teu pai com 63 anos a primeira vez no estádio e o time apresentar um futebol desse. Foi que nem meu filho, que eu não ia com ele num jogo desde o Santos e Grêmio, quando o Everton Cebolinha jogava no Grêmio. Ele foi algumas vezes com o meu cunhado e tal, mas os meus horários nunca batiam com os dele. Aí fomos na Vila. O Tony levou o Nicolas também depois de muito tempo. O Armando, que é membro do canal, veio de Salvador com o filho dele, tá passando com a família, né? Vai ficar mais alguns dias aqui em Santos. Vieram pro jogo e depois para ficar mais alguns dias. O menino tinha dado um placar de 6-0, tadinho, no começo antes do jogo, né? Ele tava empolgado, achava que o Santos ia ganhar. Teve torcedor do Santos que veio com a família de Belo Horizonte. Isso que às vezes é preciso que se entenda, né? A diferença que um resultado faz na vida do torcedor, seja o mais jovem, seja o mais velho, enfim, para aquele dia se tornar inesquecível.
E a gente está destruindo um pouco a cada dia essa coisa do torcedor, dessa relação do torcedor com o clube. Nós, que eu digo, a comunidade em geral, não estou falando que é culpa do Bustos, dos jogadores, da diretoria, de todos nós, né, que fazemos o Santos. E um pouco também do árbitro, da arbitragem, que é uma porcaria, e que eu me lembro até hoje da história de um músico bem legal aqui de Santos, um cara muito bacana, que parou de acompanhar futebol depois da final Santos e Botafogo de 95. Parou mesmo, parou. Ficou tão triste, tão chateado que abandonou o futebol, nunca mais foi a um estádio na vida. 12:08, perdão, esse aqui tá certo. Vamos pro intervalo, a gente volta em 1 minuto e meio, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Agora sim, 12:10, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Peruíbe, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo também e no ABC, e agências em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa, tá certo? Aliás, o Inoted agradeceu aqui ao Henrique Farinha pelas indicações dos lugares no estádio. Eu espero que, pelo menos, olha, vou te falar, pelo menos não perdeu, né? Você fica triste, mas não fica revoltado, né? Pelo menos não perdeu. Ele estava me contando aqui no Twitter que ele foi no 25, foi o setor que eu disse para ele ir, falei, toma cuidado, não vai na fileira essa, você vai ver uma viga na sua cara, vai ter ponto cego, essas coisas assim, né? E aí ele foi com o pai dele, que também já não ia há muito tempo, falou que o pai dele ficou emocionado, que lá ele viu o Neymar e tantos craques e tal. Foi bacana ouvir isso, né? Ele me consultou pelo Twitter, dei as dicas e deu certo, então eu fiquei feliz. É isso aí. E tinha muitos turistas, né? Muitos turistas, né? Pessoal passando feriado na Baixada, sábado à noite. Eu sentei ao lado de um pai e filho também, um senhor já de idade, o filho também não era criança e também de fora. E quando fui pegar o ingresso, atrás tinha um cidadão que desceu a serra para assistir o jogo sozinho e falou, poxa, cheguei a tempo e tal, comentou comigo, tal. Então, assim, foi um momento importante, né, num sábado à noite, um jogo desses, né? Uma pena o que aconteceu, porque o Santos veio de empate com o Atlético, Vitória, Juventude, etc. E agora pega essa semana com 2 jogos contra o Corinthians. Né? Aliás, já falaremos sobre esses confrontos. Deixa eu só... Eu ia sozinho também, mas o Demi me vetou. O senhor já fez... O senhor já pegou, já passou pelo cotonete, tá tudo certo, né? Já. Então tá bom. Só tomou aquela dipironazinha básica e Henrique Farinha firme e forte.
Aliás, o Henrique Faria disse que vai infiltrado em Itaquera 2 dias, vai botar uma peruca, uma barba postiça. Não faça isso, hein? Eu tô brincando, não faça isso, pelo amor de Deus. Já não chega que no Santos e Palmeiras teve sócio do Santos que emprestou carteirinha para palmeirense e quase deu ruim. E no Santos e Inter tinha a torcida uniformizada do São Paulo no meio da torcida do Inter. Isso pode dar problema. E a polícia fica preocupada com o torcedor do Santos que fica no 17 xingando o torcedor adversário, mano, você tá aí, não pode xingar não, né? Porra, no futebol acontece, provoca, xinga. Agora, vendo torcida do São Paulo, o cara com camisa da torcida organizada do São Paulo dentro do estádio e lá dentro do setor visitante a polícia não olha, não é proibido torcida visitante? Eu fui infiltrado muitas vezes. Aí quando eu vou infiltrado, eu vou com a camisa da cor do time adversário, sem símbolo, sem nada, e vou tranquilo, né? Óbvio, né? Agora não dá mais, o senhor é muito famoso, então tem que parar de tomar cuidado, tem que ir de peruca, não vai ter jeito, vai ter que ir de peruca. Duas coisas. Uma foi que eu assisti em 83 a semifinal do Paulista, Corinthians e Palmeiras, na torcida do Corinthians. Porque o cidadão eu era moleque, o cidadão era amigo lá de um amigo meu. Pegou o ingresso, quando eu vi, estava na torcida do Corinthians. Tá bom, fiquei quieto. Me lembro até hoje que tinha um cara que falava assim, se o Corinthians perder, eu vou quebrar tudo aqui. Eu falei, lógico, tem toda a razão. Eu concordava com tudo, né? Porque eu no meio da torcida do Corinthians, e foi 1-0 gol de Sócrates, foi uma coisa assim. Bom, enfim, e a outra história do Santos e Corinthians, que eu acho que vale a pena, o meu querido Aníbal Gomes Ornelas, que está aí com tanta história, com seus 60 anos de rádio. Nos anos 60, num dos tantos Santos e Corinthians, a coisa estava tão mordida que os caras da Rádio Atlântica resolveram fazer o seguinte. Tinha um cara que imitava todo mundo, eles gravaram entrevistas imitando jogadores do Corinthians, dizendo que iam arrebentar com o Santos. Aí o Aníbal foi na concentração com aquele gravadorzão e pôs para eles ouvirem. Olha o que os caras falaram. Mas o amigo olha, o Zito estava com a barba desse tamanho, nem a barba ele fez. Quando cumprimentou o pessoal, o capitão do Corinthians, fez assim, saiu andando, e os jogadores do Corinthians falaram, mas o que aconteceu? Eles vieram mordidos e ganharam o jogo, mas era tudo lorota, porque eles não tinham falado nada. Naquela época, sem internet, né, sem absolutamente nada, os jogadores na concentração acreditaram que os jogadores do Corinthians tinham falado mesmo, vamos atropelar, nem sei se falava atropelar naquela época, né? Vamos ganhar, vamos vencer 3-0. E aí o Santos entrou mordido. Agora não dá mais para fazer isso. Um dos piores jogos que eu vi na minha vida foi o Santos e Corinthians na Vila, um 0-0, que o ataque do Corinthians era Vaguinho, Lance, Geraldão e Toninho Metralha. E a defesa do Santos era Wilson Quiqueto, Tuca, Ney, Fausto e Fernando. Meu Deus! Me tira daqui! Tá vendo? Vocês reclamam do Johan Júlio hoje em dia. Verdade. Olha, preciso ler aqui mais algumas mensagens. Já vamos falar de Santos e Corinthians. O Efigênio está dando boa tarde a todos aqui e perguntando se o Voaden vai ser o árbitro de quarta-feira. Cara, não vi a escala. Não tô sabendo. Não vi a escala também, se já saiu. Aliás, olha só que interessante, já que estamos falando de jogos antigos, o Twitter do Santos postou agora há pouco que neste dia, 20 de junho, há exatos 26 anos, o Santos venceu o Real Madrid no amistoso na Vila por 2-0, na despedida do Giovani, gols de Camanducá e Jameli. Aliás, eu lembro que eu não vi esse jogo e não fui nele, porque esse jogo marcaram para 6 da tarde ou 5, um negócio assim, aí eu apresentava um programa de rádio. Eu só fui ver depois, infelizmente não acompanhei esse jogo, mas para quem acha que o Santos nunca venceu o Real Madrid, ganhou na Vila, inclusive, né? Qual a chance de se repetir hoje em dia? Quem sabe quando inaugurar o estádio, né? Mas aí passa. Mas é o seguinte, quando inaugurar a nova Vila, traz o Real Madrid com todo mundo, viu, Cornetinha? Aí a gente manda os caras no Tertúlia antes, enche os bichos de mas carne. Qual seria o jogo da inauguração do estádio? Na vossa opinião? Não, da nova Vila? Se for ter o jogo da inauguração. Sei lá, podia ser o Milan, né? Já que veio o Benfica outro dia aí.
Eu acho que tinha que ser Milan ou Benfica, exatamente. Pensou como eu. Ou um outro. Pela história, né? Ou traz o time que o Messi tiver bem velho. Isso. Pra gente se vingar do Mundial. Ainda assim, dependendo de quem estiver marcando, já sou o Maranhão, tem contrato até lá. Já pensou o Maranhão marcando o Messi? Deus me livre igual. Mas vamos lá. Rapidinho aqui, mais mensagens. O João Vitor Amaral, o que ele escreveu aqui? A outra não me adianta, manda o Bustos embora. Jefferson Kruger, bom dia, Alex e amigos. João de Souza, o Pires não sabe marcar. Poderiam treiná-lo para a marcação. João, ele sabe marcar, ele tem índices ótimos na parte defensiva. Só que me parece o caso do cara que está jogando tanto que ele já está começando a sentir. Porque, por exemplo, aconteceu isso com o Felipe Jonathan 2 temporadas atrás. Ele foi o cara que mais jogou o tempo inteiro. Por isso, por exemplo, eu acho que na quarta-feira da semana que vem, no jogo lá do Equador, da Venezuela, vai jogar o Felipe Jonathan. Porque você tem que começar a tirar um pouco o Lucas Pires. Ele tem tomado muita bola nas costas e tal. Eu acho que já vai ter que começar a revezar um pouco, porque ele está jogando direto, né? As informações são de que o Bustos já vai colocar o time mesclado no sábado. Mesclado? Porque já não jogam João Paulo e Zanocelo. Ok. Né? O time tem jogo quarta, jogo sábado, sai no sábado, pega um voo de 6 horas para Caracas, faz escala, pega 1h30 de voo para Tátira, chega em Tátira, tem o desembarque, bom, são 10 horas de viagem. E depois tem 10 horas de volta. Então, não vai ser simples. E tem o jogo no outro domingo com o Flamengo. Esse jogo que já está confirmado para Barueri à tarde de domingo. O Santos vai... foi você que postou, né, Henrique? Que 2 milhões, né? 2 milhões de cota extra por transmissão em TV aberta. A renda em Barueri deve ser algo na faixa de 1 milhão e pouco. Então o Santos vai tirar 3 milhões desse jogo, que é quase metade da folha. Sendo que a gente sabe que o Santos está com dificuldade para pagar essa próxima folha. Teve que pegar aquela antecipação do Caio Jorge aí outro dia para pagar, né? Para pagar anterior. O Fábio Lima, bom dia a todos. A real é que desde o jogo do Goiás o rendimento do Santos caiu muito. E jogar mais ou menos bem e não ganhar partidas não vai ajudar em nada. O Robson Silveira está falando aqui com o Tony, que ele acha que o Santos em nenhum momento controlou o jogo. Quem esteve mais perto de vencer foi o Bragantino. Quem perdeu 2 pontos foi o Bragantino. Não, então, a gente até falou isso, do jeito que estava. O Santos somou um ponto. Final, mas assim, o primeiro tempo, até o Santos fazer os 2 gols, porque aí o Bragantino parou de se defender. O Bragantino, a gente estava no campo, vocês viram pela televisão, não sei se foi no jogo. O Bragantino estava marcando atrás da linha da bola do meio de campo e estava explorando o contra-ataque. O Santos fez 2-0, o Bragantino começou a sair. Então, até aquele momento, foi um jogo mais equilibrado, mas com mais iniciativa do Santos. A estatística mostrava que o Santos tinha mais posse de bola, mais chute no gol. Quando o Bragantino viu a viola em caco, já eles começaram a atacar e o Santos não soube segurar. E acho que tem uma coisa que é muito importante a gente falar. Quando a gente fala de Curitiba, Goiás e Cuiabá, é o nível de adversário. Quando a gente fala de Internacional, de Bragantino, de Atlético, é outra história. São 3 times, a gente sabe da grandeza do Santos, sabe que o Santos é o maior clube brasileiro e o grande time do mundo, mas hoje Bragantino, Inter e Atlético têm orçamentos maiores que o Santos, somando salário e contratações. Então, a gente tem que entender que, quando a gente vai jogar com esses adversários, a gente joga muito por conta da nossa história, das nossas coisas, mas a gente hoje tem limitações claras de elenco. Por situações que a gente já sabe o que acontecer. Então, a gente precisa reconhecer que os adversários são bons. A gente não está jogando sozinho. De certa forma, aí o Henrique já responde ao Robson Silveira falando
que até agora o Bustos não venceu nenhum grande adversário e isto preocupa. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. O inoxidável Tony Vasconcelos é o excelente Farinha. Será que sou só eu que vi falha do João Paulo nos 2 gols do Bragantino e o Lucas Pires assinou o contrato e parou de jogar? Então, Reinaldo, o Lucas Pires foi o que eu disse, ele não parou de jogar, ele tem números defensivos, inclusive, muito bons, mas eu acho que o Santos está jogando muito e ele ao contrário da lateral direita que troca toda hora, o Felipe Jonathan acho que jogou 2 vezes nesse período todo aí, né? Enfim, vamos ver. E em relação ao João Paulo, o primeiro gol, ele sai, né? Ele vai dar um bote errado ali, né? Ele talvez não precisasse ter dado aquele bote que abriu o gol todo, né? E o segundo gol, cara, eu tava numa posição em que eu vi o chute assim, eu tava do lado do chute, né? Do lado esquerdo, tava no retão. A bola fez um efeito, cara, que quando saiu do pé do cara eu falei, não vai chegar. Aí você pode até discutir se o João Paulo é alto o suficiente para pegar. Se fosse o John, que vai jogar sábado, que é um pouco mais alto que ele, talvez pegasse. Às vezes é a diferença de 1-2 centímetros. Mas na hora que você vê a batida da bola, na posição onde eu estava, eu falei, puta, vai entrar a bola. Desculpa. Aí foi, infelizmente. Daqui a pouco eu leio mais mensagens. Sobre Santos e Corinthians, Otônio, o Henrique já falou aí de time misto no sábado. Mas é que assim, o Santos muda tanto, que eu já nem sei mais dizer o que é time misto e o que não é. Por exemplo, será que ele vai tirar o Marcos Leonardo para botar o Angulo no sábado? Por exemplo, eu acho que o Batistão tem que jogar as duas, porque ele não vai jogar na quarta, ele não joga Sul-Americana. Então, vamos ver qual vai ser o pensamento dele aí. O que você acha, Tony? São 2 jogos para o Bustos estacionar o ônibus lá, arrancar o empate para decidir na Vila na Copa do Brasil e somar mais um empate no Campeonato Brasileiro. O que ele não pode é tomar 2 trauletadas. Se ele tomar 2 trauletadas, aí a torcida vai vir babando para cima dele, né, Tony? Tem que analisar o jogo e tentar pensar nessa questão, mas sem também o excesso de zelo. O Santos precisa tentar a vitória, não pode se diminuir. E, no meu entender, o Batistão e o Marco Leonardo certamente, não Angulo, e eu acho que o Angulo, eu que inclusive esperava quando ele veio lá do México que poderia ser um homem-gol, um sujeito pelo menos para fazer um trabalho ali, é algo que não vem se consolidando. Então, a principal questão, me parece, a observação do jogo, principalmente na primeira etapa, esse especificamente de quarta-feira. Porque o de sábado, vamos pensar aí com calma o que pode ser feito com os desfalques. Aí o do João Paulo é o João e pronto. Mas aí, para montar o restante da equipe, é que a coisa pega. Eu penso que nesse jogo de quarta-feira o Santos deveria, por vir com esse resultado da Vila Belmiro, da melhor maneira possível encarar essa partida com força e tentar, principalmente na primeira etapa, observar o que vai acontecer. Não pode sair numa desenfreada carreira desabalada aí para tentar resolver os problemas que aconteceram em outros momentos do campeonato, da Copa do Brasil. Agora, tentar decidir na Vila, Alex, só o empate salva. A vitória seria maravilhosa. Então o treinador vai ter que fechar a casinha em algum momento desse jogo de quarta-feira. Muito bem, ó. Foi falar, o Efigênio foi arrumar o time do Santos lá desse jogo de 76 aí. Diga lá. O Santos foi de Wilson Quiqueto, Tuca, Ney, Fausto e Fernando, Clodoaldo e Léo Oliveira, depois Didi, Babá, Tonzinho, Cleiton, depois Zé Carlos e Edu. O técnico era o Alfredinho Sampaio. Cleiton veio do Guarani. O Corinthians tá pequenininho aqui, mas deixa eu ver se eu consigo ver. Wilson Quiqueto foi um grande treinador de goleiro. Sérgio Darcy. Ele foi goleiro da Ponte Preta e foi pro Santos. O Corinthians jogou de Sérgio Darcy, Moisés, Ademir e Vladimir. Elinho e Lanor. Vaguinho depois. É o Lance. Que tá pequeno aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Lance, é isso aí. Lance. Vaguinho depois. Ivá, é isso?
Ivan. Ivan O Terrível era conhecido. Ivan também é ótimo. De onde eu tirei isso? Ele jogou no Juventus. Adilson, depois... Adilson que morreu de acidente de carro. Genildo, é jogava isso? No Curitiba depois. Ivanildo? Não, aqui, acho que é Genildo. Não, é o Geraldo. Não, Geraldo depois. Geraldão Manteiga. Não, no lugar do Adilson entrou um tal de Genildo. Aí Geraldo. Genildo, sim. Era Genildo. E Geraldo e o Toninho Metralha, o técnico era o filho. Toninho Metralha que eu falei, Filpo Nunes, hein? Filpo Nunes. El Bandoneon. Que coisa, hein? E eu tô precisando trocar meu óculos. Os de vocês devem estar melhores que o meu, porque eu tô enxergando mal pra burro. Ô Henrique, então vamos lá. Você acha que quarta-feira não tem problema. Quarta tá todo mundo à disposição. Agora tem uma questão. Quarta você ia de Lucas Braga na lateral direita ou você trazia o Mauro de volta pro time? Eu acho que eu iria de Mauro. Por conta da questão da marcação, que o Mauro não tem comprometido. E ele vai trazer o William, né? Que ele volta na quarta-feira. E vai jogar por aquele lado. Então, eu particularmente, eu tentaria cobrir mais aquele lado direito. Jogaria com os 3 volantes, jogaria com o Bruninho, recompondo sempre que possível pelo lado direito, justamente para dar uma cobertura maior ali, porque o William vai explorar aquele lado, não tem a menor dúvida. Muito bem. Olha, tem umas mensagens aqui. O povo está oriçado com o negócio do Soteldo embora do Tigres, né? Eu acho assim, se o Santos for atrás do Soteldo, tem que dar uma nota, tipo um RPA pro Ricardo Oliveira, aí deixa o Soteldo 1 mês com o Ricardo Oliveira, no retiro espiritual. Aí depois ele vem... Eu acho que é capaz do Soteldo converter o Ricardo Oliveira. Não. O Ricardo Oliveira não, que isso. Deixa ele num retiro espiritual, ele vai vir um novo homem e aí ele pode voltar para o Santos. No modo Madre Teresa de Calcutá, né? Como diria o outro, enfim. O Soteldo é problema, está ganhando muito e assim, pelo visto o comportamento dele está piorando nessa campo. Para não parar em 2 clubes. Só queria lembrar, viu, Alex? Diga. É importante dizer que o Vitor Pereira também vive no Corinthians uma situação que tem alguma semelhança com o técnico do Santos Bustos, que é o rodízio, o popular rodízio que não é de pizza, né? E ele tem o Boca, né? Isso, e não entende, pois não? Ele tem o Boca na outra semana, né? Sim, então, ele tem o popular rodízio também, exatamente. Tá segurando críticas pesadas dentro do Corinthians, né? O Corinthians mudou até algumas coisas do departamento de comunicação, enfim. Então também o Corinthians tem os seus percalços, né? Vamos tentar aproveitar do lado do Santos isso, né? Aliás, quem está lá na comunicação do Corinthians agora é meu amigo Flávio Ortega, nosso companheiro do Tempo de Rádio ESPN. Assumiu lá a comunicação do Corinthians. No pique, deixa eu dar um estirão aqui nas nossas mensagens. O João de Souza, só o Santos toma gol de fora da área no Brasil, é o time que tem a pior marcação na intermediária. João, não é verdade isso. Inclusive as estatísticas mostram que essa parte de chute de fora, eu acho que esse foi o primeiro gol de fora da área que o Santos tomou no campeonato, se eu não estiver equivocado. Tomou tomou de pênalti, tomou de cabeça, mas de chute de fora. Acho que não está equivocado. Esse chute de fora da área foi o primeiro que o Santos tomou. O Emerson Santiago, bom dia nação santista aqui também, muito obrigado. Quem mais? Quem mais aqui? Quem eu não li ainda? O Benedito Ricardo Filho, boa tarde, família Boc News TV, Alex Frutuoso, obrigado. O Wanderson Roberto, Sandro e Ângelo vacilaram no gol. O Sidney Sakai, contra o Coritiba na Vila também ganhamos no campo e do VAR, mas infelizmente nem sempre isso é possível. O Cadu Santos, Alex, vi agora a súmula do jogo de sábado. Está escrito que quem foi expulso além do Bustos, o Sebastião Oliveira, o Arzul, que está descrito como preparador físico, e o Esteban
Koneana é que foi expulso. Que confusão, hein? A gente vai descobrir em breve. Sim, mas foi isso mesmo. O Vinícius Gonçalves, Lucas Pires joga quarta-feira? Joga. Aliás, eu já esclareci isso, porque me falaram na live do Canal 10, eu fui atrás, fui perguntar para a assessoria de imprensa do Santos, falei até no Esporte por Esporte, os cartões foram zerados depois dos confrontos do Curitiba. Antes do confronto do Curitiba, perdão. Então o Lucas Pires tem 2 cartões. Eu já falei isso aqui cerca de uns 20 dias. Então ele não está suspenso, ele está pendurado. Se ele tomar um cartão quarta-feira, ele não joga na Vila no dia 13 de julho. Tá certo? O Jaciloé Freire de Rio Preto. Boa tarde, Alex e convidados. Penso que poderíamos ter os 3 volantes mais o Bruno na meia esquerda no lugar do Júlio. O Eduardo Miranda, por que todas as escalações que vejo ninguém tira o Zanocelo? Esse cara não faz nada em campo. Eduardo, pelo amor do santo Deus, é lógico que não tem que tirar o Zanocelo, porque ele é um dos melhores e mais regulares jogadores do Santos. E quando o meio de campo está todo avacalhado, quando o time está desorganizado, estoura a conta sempre nele. Eu acho impressionante, é a mesma coisa do Kaique, a torcida olha o jogo e às vezes não enxerga, não é possível. O Zanocelo, se você pegar o lance do segundo gol, quem traz a bola da intermediária entrega para o Bruno meter, para o Marcos Leonardo, é o Zanocelo. Ele participa de construção de jogada, ele faz gol. No jogo anterior ele chutou de fora da área. No jogo do Atlético Mineiro ele estava na área para fazer o gol, é que ele estava impedido. Eu não sei onde é que vocês veem tão mal futebol assim no Zanocelo. Vocês têm que se preocupar com outros jogadores, né? Com o Rúlio, com o Angulo, com o Maranhão, com o Madison, com o Goulart, mas com o Zanocelo não, pelo amor de Deus. É procurar pelo em ovo isso aí. O João Forganes, Alex, fui na Vila sábado, 10 mil pessoas assistindo, onde entrariam mais 10, se a lotação é 18, 20 mil. Pois é, cara, mas eu vou te falar, quando eu falou 10, eu falei, caramba, deu tudo isso? Eu vi, foi lugar bastante sobrando. Eu acho... Isso aconteceu no jogo com a Lacaleira, mesma coisa, que eu estava lá, deu 11 mil e não tinha metade do estádio. Então... Aliás, a última vitória comprou ingresso, Vila, né? Contra o Lacaleira. Tem muita gente que comprou ingresso e não foi. Porque estava frio, etc. e tal. Eu, por exemplo, no sábado não fui porque eu tive febre. Eu tinha ingresso. Eu fui contado como pagante. Não, tudo bem, Henrique, mas eu acho assim, isso deve ser 1% de quem comprou ingresso, vai nem isso. Agora, eu acho que aquele laudo lá, que a PM deu de 20... Eu acho que se apertar, põe. Eu acho que se apertar, coloca. Se apertar, coloca. Eu já fui na Vila com 30. Então, se parar com essa frescura, se parar com essa frescura e com os ingressos voadores, eu acho que põe 20 mil na Vila Belmiro. Eu não vou falar mais nada porque eu tenho amor à vida. Mas é isso aí. Vamos em frente. Isso. Todos temos. O seu Cino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Às vezes fico me perguntando quanta ingenuidade desse time do Santos. Já joguei bola, é inaceitável algumas coisas que alguns jogadores fazem. Enfim, olha, já são 12h36. O papo está tão bom que o tempo está voando aqui. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens. Agradecer ao Leandro Oliveira, ao Samuel Cabral de Lima. Quem mais aqui? O Ari Lima também com a gente aqui. O Antônio dos Santos. A Patrícia Martins. O Gerson Moreira. O Júnior Du. Quem mais aqui? O Antônio dos Santos, o Gustavo L, o David está aqui também, o Paulo Kawashi, o Miltinho Barbeitos, o Ervaldo Pires. Agradecer a todos pelas mensagens aqui. Infelizmente, se desse o José Silva dos Momentos Fantásticos, poderíamos ficar aqui mais um tempão falando, mas não dá tempo, temos que fechar. Tony, nem nos nossos destaques finais... eu pensei que o Sainz ia passar no finalzinho lá, o Verstappen, mas não tem jeito. Eu acho que o holandês vai caminhar para o segundo título aí seguido da Fórmula 1. Destaque final, Tony, um abraço, até a próxima, hein? A questão da Fórmula 1 foi que eu, como ferrarista, não achei que ele fosse passar, porque a Ferrari diminuiu a potência do motor para evitar quebras, pretende não fazer isso para Silverstone no próximo dia 3 lá na Inglaterra. O Leclerc veio do fundo do grid com
motor e componentes novos, por isso foi penalizado. E o Verstappen está muito tranquilo, extremamente maduro, pilotando muito bem. Eu comparo, o Verstappen é um craque realmente, ele é um piloto muito, muito bom, inclusive em condições adversas. E ele, sob pressão, parece que não é com ele. Ele faz um desenvolvimento do carro muito bom, recuperou a energia que ele necessitava das baterias para manter o Sainz atrás e com muita firmeza venceu o GP do Canadá. Então, faltam aí 13 provas para o final e eu acho que não vai ter virada não. Acho que o homem vai até o fim e vai ser bicampeão do mundo. Um abraço, Alex, Henrique, um grande abraço, toda a produção e a você que nos acompanhou. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau. Valeu, Tony. Henrique, seu destaque final aí, tá pipocando a história que vai ser o voado em quarta-feira. Jesus que nos defenda, ou como diz o Tony Vasconcelos, oremos. Vamos aguardar o anúncio oficial aí. Tá difícil salvar Henrique. Um abraço, semana que vem você volta. Abraço, Alex. Abraço, Tony. Foi um prazer te conhecer virtualmente e dividir live com você. As pessoas estão no chat que estamos assistindo. Realmente está muito difícil de acreditar em algum árbitro, seja qual for. Mas eu espero que o Santos faça uma partida boa na quarta-feira, com o time principal. E vamos ver como é que o Bustos vai resolver essa equação. Um jogo na quarta, no sábado, e depois a viagem para Táchira, na Venezuela, que vai ser longa e claro que vai ser um time alternativo lá. Então vamos ver como é que ele vai compor isso. Eu espero que o Santos tenha bons resultados nesses 3 jogos. Tomara, porque como eu disse aqui, muita gente não quis entender, esta é a sequência que pode ser o divisor de águas no trabalho do Bustos. E eu torço para que ele vença o empate, some pontos, ganhe do Flamengo, para que o trabalho continue, porque ficar trocando de técnico toda hora é duro, é difícil, enfim. É isso, agradecer ao Tony e ao Henrique pela participação, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, e também ao Felipe Brandão, responsável pela parte técnica, produção e edição do programa desta segunda-feira. Na quarta-feira a gente está de volta, já com um aquecimento, né? Já com uma ideia do Santos provável para o clássico contra o Corinthians, 9h30 lá em Itaquera, pela Copa do Brasil. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.